O assunto de hoje, eu tinha colocado lá no esboço, miopia espiritual. Vamos participar? Vamos participar? Vamos participar? O que seria miopia espiritual? Dois tipos de cegueira, né? O apóstolo Pedro diz sobre aquela pessoa que... Ele diz assim, que a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, perseverança. Aí vai falando no final, ele diz que a pessoa em que essas coisas faltam, ela tem problema de esquecimento de visão. Se você tem problema de visão, você vai ter fatalmente um erro na hora de você fazer qualquer tipo de julgamento. Qualquer tipo de julgamento. Quando eu vejo bem, eu sei julgar o que é e o que não é. Quando eu não vejo bem, eu vou julgar com relação àquilo que eu vejo. Quando eu falo no que eu vejo, eu estou mencionando também questões tanto espirituais quanto físicas. Quando eu não tenho uma visão perfeita, eu nem sei quem é o Senhor, nem sei quem eu sou, não sei para onde vou. Eu simplesmente não sei de quase nada. Eu tenho que ser guiado pelos outros. Veja bem o exemplo de uma pessoa que é cega fisicamente, né? Uma pessoa que é quase cega, ou que seja quase cega, ou que seja cega mesmo. Ela é totalmente dependente dos outros para tudo. E então ela, mesmo que ela diga assim, por favor, me leve até certo lugar, ela mesmo não sabe. Ela vai saber por outro sentido se ela está no lugar que ela pretendia ir. Né? Já a miopia não é cegueira total, mas é um negócio que causa problemas e que de repente pode ser também assim um instrumento do inimigo para que pessoas não consigam ter a visão de Deus com relação às coisas que Deus quer que tenhamos. Né? As pessoas, às vezes, elas podem ser encontradas, por exemplo, lutando contra Deus, por uma questão de não ter uma visão perfeita, uma visão completa. Elas acabam fazendo isso, elas lutam contra o Senhor, no caso. Né? Então, ela estava escondidinha ali. Então, esse tema de hoje, que seria feito nas casas, miopia espiritual. O texto está em Apocalipse 1, do 10 ao 18. Se vocês puderem ler para mim aí, Apocalipse 1, do 10 ao 18, onde fala uma descrição perfeita de quem é Jesus. Apocalipse 1, do 10 ao 18. Vamos lá? No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi, por trás de mim, uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva no livro que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chão de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Até os 18, né? Aí então a descrição fiel de uma visão perfeita de quem é Cristo. O texto começa dizendo: aquilo que você vê, escreve no livro. Agora você imagine, quando a pessoa não tem uma visão perfeita de quem é o Senhor, ou não tem a visão perfeita de uma realidade, seja física ou espiritual, quantos problemas podem surgir com relação a isso que aquela pessoa vê, quando ela não tem uma visão perfeita. Nós precisamos entender, o primeiro mandamento fala sobre nós aprendemos a ouvir, mas visão espiritual tem a ver com maturidade, com perfeição no relacionamento com Deus. E é o Senhor que nos aperfeiçoa, é Ele que nos dá essa visão completa, perfeita. E então, o primeiro questionamento que é feito no esboço é: quem é Jesus para você? Aí diz que a nossa vida, a vida que eu tenho, tem muito a ver com a visão que eu tenho a respeito de quem é Jesus. E nós sabemos que, por exemplo, quando eu não entendo quem é Jesus, dificilmente eu vou entender quem eu sou direitinho, né? Tem aquela questão do Velho Testamento, dos espias que foram olhar a terra, eles viram uma coisa e simplesmente eles contrariaram tudo que Deus tinha falado a respeito da terra e amoleceram o coração do povo, fizeram o povo temer, porque a visão que eles tiveram não foi uma visão completa, não foi uma visão perfeita. Então o relatório que eles trouxeram, exceto Josué e Caleb, o relatório que eles trouxeram foi muito ruim, não é? Então se você e eu, nós não tivermos uma visão perfeita de quem é Jesus Cristo, de como Ele é grande, de quanto Ele é poderoso, vitorioso na nossa vida, então nós vamos
ter esse reflexo dessa cegueira, ou vamos dizer, essa miopia espiritual. Né? Isso vai impedir que a gente veja, reconheça a grandeza, a magnificência de Jesus Cristo. Tá certo? Então, quem seria Jesus para você? Só para você questionar no início. Depois a gente vai à frente. Outro ponto interessante. Quem dizem os homens que sou eu? Lá em Mateus 8:27, quando Jesus pergunta quem os homens, as pessoas dizem que eu sou. Alguns dizem, uns dizem que sou Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. E eu falei na última ministração, na igreja, no último domingo passado, que existem pelo menos aqui 3 níveis de visão de quem é Jesus. A primeira é a dos judeus. Eles dizem, não, ele veio de Nazaré, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Nós conhecemos a mãe dele, conhecemos o pai dele, o carpinteiro, não é ele, o filho de José? Os irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas, não estão conosco todas as suas irmãs? Quando o Messias vier, ninguém vai saber dessas coisas não. Então, a visão que os judeus tinham a respeito de Jesus era míope, era esquisita, né? E a visão que os apóstolos tinham a respeito de Jesus também não era perfeita. Porque a resposta deles, com relação ao que o povo diz, se bem que Jesus ainda não tinha perguntado a eles mesmos o que eles pensavam, mas perguntou o que as pessoas diziam, né? Aí referiu a algum profeta. Nós sabemos que Jesus é mais que um profeta. Aquele texto que fala lá, descreve Jesus direitinho, quem é Jesus, né? E então eles, somente depois é que Pedro, por revelação do Senhor, Deus, é que diz, tu és o Cristo. Né? Quando Jesus pergunta, e vocês mesmos agora, quem vocês dizem que eu sou? Ficaram caladinhos, exceto Pedro, que diz, não, o Senhor é o Cristo. O Cristo, quem é o Cristo? É o Messias, é o Filho do Deus vivo. Né? E aí o Senhor Jesus vai e diz, olha, não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso. Tu és bem-aventurado, porque foi meu Pai que te fez entender isso. Então nós entendemos aqui que quem nos dá a visão perfeita sobre quem é Jesus é Deus. E quando nós temos essa visão perfeita de quem é Jesus, nós podemos ser aperfeiçoados também dentro dessa visão. Porque quando vemos a glória de Deus, passamos a entender quem somos. Quando vemos claramente quem é Deus, passamos a saber quem realmente somos. Vou só ler aqui algumas coisas. O judaísmo, como eu falei, né, eles não aceitam, até hoje não aceitam Jesus como Messias. Até hoje eles não aceitam Jesus como Messias. Os muçulmanos, da mesma forma, eles dizem que Jesus é um dos profetas, mas um dos profetas de Alá, o inferior a Alá, e inferior a Maomé. O profeta de Alá, mas que é inferior a Maomé, no islamismo. No hinduísmo, a religião que tem a maioria dos indianos, Jesus é apenas alguém que se sacrificou para atingir um ideal para alcançar a paz interior. No budismo, Jesus é alguém que alcançou o nirvana, estado de ausência, total sofrimento, nível de paz. E esse estudo aqui é do livro do pastor Jorge Linhares, Águia ou Galinha. Quem é você? Né? A pergunta, ele começa abordando esse tema aqui, de miopia espiritual. Então aqui o Jorge Linhares, pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, em Belo Horizonte, ele continua dizendo que no Espiritismo, por sua vez, Jesus é um espírito que se encarnou, desencarnou e está por aí. Né? Para os espíritos, Jesus é um espírito elevado, evoluído, como tantos outros. Como, por exemplo, poderíamos citar aqui Allan Kardec, Chico Xavier, Zé Licó e Dr. Fritz. Para eles, Jesus não é Deus e nem é Salvador. É apenas alguém que alcançou um grau máximo de perfeição. E no catolicismo, de onde eu vim, Jesus permanece pregado na cruz. Uma vez por ano é retirado dali, deitado em uma urna, por ocasião da Semana Santa. Aí na sexta-feira fazem seu enterro simbólico. Na segunda-feira, posterior ao domingo da ressurreição, Jesus está lá de novo, de volta na cruz, no crucifixo. Para ele, Jesus está morto. Então, o lema mundial seria isso. Quem nunca ouviu falar nesse lema, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Por que se fala tanto em Maria? A gente não tem nada contra Maria. A questão é que a gente quer ser o mais bíblico possível. Mas aí o que acontece é que qualquer um pode debochar, falar qualquer coisa sobre Jesus e ninguém levanta uma voz sequer lá, né? Mas se alguém tocar nesse nome, Maria, então nós vemos que há vamos dizer assim, uma resposta imediata. E o que nos deixa perceber que lá a Maria está mais viva que Jesus. Jesus continua morto na cruz, Maria é que está viva. Aquela história de pede a mãe que o filho dá também é muito bem acentuada. Não queremos atacar. Queremos só mencionar aqui que, por exemplo, a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, diz que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ou seja, o único mediador entre eu e Deus, entre nós e o Senhor, Deus, é Jesus Cristo.
está escrito também, não há outro, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E então, para finalizar aqui sobre o que as religiões falam sobre Jesus, nós queremos ver, por exemplo, quando Jesus estava na terra dele, ele não fez muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Eu diria não por causa da incredulidade, mas foi a intimidade que eles tinham com a família de Jesus que proporcionaram essa incredulidade. A intimidade deveria produzir coisas boas na aliança, mas tem esse lado negativo. Quando eu tenho intimidade com alguém, eu acabo passando então a não ter aquela visão perfeita de quem é esse alguém. Eu julgo esse alguém conforme as emoções, conforme o relacionamento, conforme a carne, não conforme o espírito. Não julgo conforme a reta justiça, mas julgo conforme aquilo que o meu entendimento está mostrando. E então, na época que Jesus esteve na terra dele, Nazaré, não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora, essa incredulidade veio pelo fato exatamente deles saberem, acharem que sabiam, que conheciam quem era Jesus. Na verdade, conheciam, mas não conheciam com perfeição. Não é? Então, a visão que João teve lá em Apocalipse 1, do verso 18, né? Aquela visão é diferente da que ele teve ao pé da cruz. João foi o único que seguiu Jesus em tudo. Geralmente eu falo para as pessoas aqui que ele se tornava, de certa forma, inconveniente, porque até segredos, conversa particular, ele relatou no evangelho dele. Não foi revelação, ele viu. Ele não deixava Jesus para nada. Por exemplo, na conversa com o Nicodemos, João capítulo 3, ali era particular, mas João estava ali, não deixava Jesus para nada. No capítulo 4, Jesus e aquela mulher na beira do poço ali de Samaritana, né, mulher samaritana, ali, ele mandou todos irem comprar alguma coisa para comer. João ficou lá. Então não adiantava ninguém querer tirar João de perto de Jesus, que ele não saía. Lá no pé da cruz, João estava lá no pé da cruz. E aquela visão que João tinha de Jesus crucificado, quando Jesus fala para ele, filho, está aí a sua mãe, está aí seu filho. Rapaz, aquilo ali acabou na vida de João, quando ele teve essa visão do Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 10 ao 18. Nós vemos aí, você pode ler mais uma vez em sua casa para você entender quem é Jesus, segundo a visão que foi dada ao apóstolo João. Aquela visão que João tinha de Jesus crucificado, acabou. Agora, esse é o Jesus glorioso, é o Jesus que nós devemos entender hoje quem é. Né? Aí, olha bem, nenhum produtor o pastor Jorge Linhares, nenhum produtor de cinema, né, de vídeos, jamais, de alguma filmagem, ele jamais colocou assim um personagem como esse Jesus do Apocalipse 1. Nenhum deles jamais viu esse Jesus para poder fazer alguma filmagem, algum filme, né? Aí, ó, ou você já viu, ele pergunta aqui, alguém que viu Jesus reproduzido assim, né, cingido com um cinto de ouro, cabelos brancos, olhos de fogo. Gente, não aparece muito bonita não. Se fosse como de fogo, mas olhos de fogo, é esquisito. Você imagina que você encontrou uma pessoa que o olho dela é fogo. Cabelo branco. Aí quando você pega, por exemplo, nos grupos teatrais, Semana Santa, quem é que vai fazer o papel de Jesus? Geralmente pega um cara magrelo, cabeludo, fraco. O Jesus que é descrito ali em Apocalipse 1 não tem nada a ver com esse que as pessoas dizem, né? A pergunta que Jesus fez para os apóstolos, ele quer redirecionar para nós. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então, eu quero que vocês baixem aí pela internet, olhem o livro Águia ou Galinha, do pastor Jorge Linhares. É bem antigo, mas é muito bom. E aí o pastor Jorge, ele conta um testemunho nesse primeiro capítulo do livro, né? Ele era seminarista e ele recebeu um desafio do pastor dele de ir para um local lá próximo, onde tinha um espaço para reuniões, um espaço muito grande. E se não tivesse alguém para liderar o trabalho, esse pastor iria entregar para a Assembleia de Deus, para alguém, para outra pessoa. Bom, então ele aceitou o desafio e foi, visitou e fez muitas visitas, né, lá próximo. E na hora do culto ele estava muito bem trajado com seu paletó tipo xadrez. Ele é muito engraçado, eu gosto muito de Jorge Linhares. Aí disse que ele começou o culto lá e quando foi começar, veio uma mulher correndo. A mulher veio correndo, ele disse, sim, o que a senhora quer? Ela passou direto sem falar uma palavra, pegou as flores, né, que estava lá, começou a mastigar e comer a flor. E ele começou a dizer que não precisava daquilo e tal, não sei o quê. E depois ele foi entendendo que aquilo não era normal, era alguma coisa espiritual. E ele pedindo misericórdia a Deus. No primeiro culto, uma coisa dessa, né? Ele estava perguntando se a mulher não queria ir comer essas flores em outro lugar. Tipo, ele estava pensando em pedir para a mulher ir comer as flores lá fora, para comer lá fora, para não atrapalhar aqui.
Daí a pouco ela começou a comer com o caule, né? Aqueles espinhos, e ela estava se machucando. E aí ele foi e repreendeu aquele demônio, em nome de Jesus. Pronto, o demônio saiu. Dali, ou seja, aquele obstáculo que ele tinha, aquele primeiro momento que ele teve, né? Que ele viveu ali. Ele podia simplesmente ter desistido, senão, o lugar aqui é feio, eu vou embora, não quero saber disso não. Mas ele insistiu e o Senhor deu vitória para ele. Certo? Ele não tinha até ali, ele diz aqui, olha, até então eu não tinha consciência do poder de Jesus. Descobri que aqueles chavões que eu costumava declarar continham uma força que eu desconhecia. Palavra que eu repetia sem convicção. Foi então quando me conscientizei da visão tacanha que tinha de Jesus. Reconheci que pregava sem a convicção plena do poder da palavra. Então, eu enaltecia uma fé que eu mesmo não experimentava. Eu vi que o poder do nome de Jesus não operava só na vida dos outros, mas através da minha. Até então, minha fé se apoiava no Jesus dos outros. Entendam isso. A convicção dele agora é pessoal, um fato, né? A gente conhece quem é Jesus quando a gente começa a ver manifestações do poder de Jesus. É por isso que o Evangelho do Senhor é poder para a salvação. Não é outra coisa, o Evangelho é poder. O Evangelho que não é poder, ele é o Evangelho só de palavras. E o Evangelho só de palavras, ele não alcança, ele não resolve os problemas do homem. Ele não resolve. Porque filosofias e coisas, palavras, todo mundo tem. Mas o Evangelho tem esse diferencial. O Evangelho do Senhor é o Evangelho de poder. Quando a gente passa a viver esse Evangelho de poder, nós entendemos quem é Jesus com perfeição. Amém? Então a conclusão é a seguinte. Esse é o caso, seu ou meu, se é o caso de alguém, sabe? A gente precisa procurar viver uma vida espiritual. Porque Jesus, ele só é conhecido espiritualmente. Não tem como a gente conceber só uma ideia física de quem é Jesus. E quando temos essa visão física de quem é Jesus, não é uma visão errada. Porque o Jesus que colocam nas peças teatrais não tem nada a ver com o Jesus judeu. Tem uns movimentos aí que querem colocar o Jesus judeu. Aí tem os outros que pintam Jesus da forma que querem. Cada um pinta Jesus do jeito que quer. Mas João, o apóstolo João, está dizendo aí, Jesus deu para ele a visão perfeita de quem é Jesus. E o pastor Jorge conta no livro dele como foi boa a experiência, uma das primeiras experiências dele, em entender quem é esse Jesus poderoso que pode libertar vidas. Não é verdade? Então, o que vocês podem declarar, se também estiver nos ouvindo aí, você já meditou quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus ou como ele é? Né? Eu vi vocês, ou alguma coisa que vocês quiserem falar. Se tivesse que descrever quem é Jesus em poucas palavras, o que ele representa, como ele representa a vida dele para você? Ou que visão ele passou para você? Né? Porque aí, para João, ele passou uma visão perfeita de quem ele era, quando ele quis ministrar as igrejas. E hoje eu quero perguntar a você quem é Jesus, ou como ele se apresenta para você. Eu acho que Jesus, ele se mostra a nós de acordo com as nossas, de certa forma, necessidades. Ou a nossa compreensão também, né? Porque muitas vezes a gente não iria compreender se ele se mostrasse de uma forma muito além do que nós conseguimos, né? Então, por exemplo, se Jesus chega para você e o seu primeiro contato com Jesus é através da cura, então Jesus vai ser um Deus da cura, vai ser a pessoa que te traz cura. Mas se ele quem te traz a provisão de alimento, seja do que for, vai ser um Deus de provisão. Mas se for um Jesus que traz uma palavra de consolo, entendeu? Então, de acordo com o que ele for trabalhando em nós, é que nós vamos criando a nossa percepção a respeito de quem é Jesus. Uhum. Eu ia falar assim, com relação à questão que você abordou da miopia, né? Quem tem miopia, vê alguém de longe e não sabe identificar quem é. Não consegue ver os detalhes, né? Os traços do rosto e tudo. E o que Manu falou aí, a primeira visão que você tem é algo raso, é algo de uma experiência só. Né? Mas à medida que a pessoa ela vai se aproximando, ela vai desembaçando essa visão e ela vai tendo um conhecimento maior da pessoa de Cristo. Né? E assim, eu acho assim, a palavra que mais descreve e seria a pessoa de Jesus é o amor. Né? Nos evangelhos, em tudo que ele fez, em tudo que ele fez para as pessoas, ele deu prova do amor dele para cada um de nós. Humberto disse aqui que Jesus é tão glorioso que até o próprio João não conseguiu contemplar. Quem? Humberto. Sim.
É verdade, verdade. Nosso irmão Humberto. Pois é, é isso aí. Eu acho que quase tudo é dado, de certa forma, limitado, né? Por exemplo, Moisés queria saber quem era Deus. Mostra-me quem tu és, ou seja, mostra tuas entranhas, né? Mostra-me tua essência. E aí o Senhor disse, não, em minha glória ninguém vai me ver e continuar vivo, não. Vou te colocar na fenda da rocha. Vou passar e tu vai me ver de costas. Ou seja, a visão que nós temos de Deus realmente é algo que tem que ser, deve ser construído a partir de uma experiência pessoal. Mas quando existe esse problema de miopia, né, como a irmã falou, a gente não consegue ver direito. Talvez sentindo, como a Manu falou, sentindo, a gente possa construir uma imagem de quem é Jesus, ainda que a gente seja cego. Eu acho muito interessante que no livro que eu estou lendo, ele fala a respeito de como nós tentamos limitar Deus para caber na nossa compreensão. A gente tenta colocar Deus, não, Deus é dentro de uma caixinha e Deus é isso. Pronto, para a gente poder compreender. Definições humanas, né? Sendo que a gente nunca vai conseguir entender a imensidão, né, de quem Deus é. Amém. É por isso que a gente precisa... Acho que é por isso que muitas vezes Deus permite as dificuldades, as adversidades na nossa vida. Porque a gente realmente tem que estar passando constantemente por esse mesmo processo que passou Jó. Porque a gente conhece um Deus que abençoa, a gente conhece um Deus que está ali cuidando de nós. Ouvir, né? Isso. Só que é só o Deus de ouvir. Mas quando a gente realmente tem essa experiência mais pessoal, seja da forma que ele desejar, inclusive usando as adversidades, como muitas vezes acontece, a gente acaba realmente conhecendo ele por quem ele é. A gente acaba conhecendo realmente a pessoa dele. E até isso acontecer, a gente realmente vai querer conhecer Deus só dessa forma que a Bruno falou. Querendo que esse conhecimento não saia do nosso entendimento, que a gente só coloca na caixinha. Sentir, né? Isso. E aí entra naquele ponto que você bateu, acho que foi essa semana, né? Quando a gente vê Deus, a gente também se vê. Ele nos mostra quem nós somos. Uhum. E isso é inevitável, porque ele é luz. E quando ele entra, as trevas, elas se dissipam. Né? Então, coisas que a gente não percebe nós mesmos, a gente passa a perceber quando tem esse contato com Deus. Ele, na experiência de Isaías, né? Quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim, né? Na experiência de Jó também. Na experiência de Jó, a mesma coisa. E o interessante, sabe o que é? É que mesmo com a visão que a gente tem de Deus, a gente é impactado e tudo, a gente não consegue definir com perfeição quem é Deus, porque ele sempre será mais do que qualquer definição que nós arranjarmos. Porém, quando vemos a glória de Deus, conseguimos definir literalmente, perfeitamente, completamente quem somos. Entendeu? Vemos a natureza que somos. Vemos completamente quem somos. Embora não vejamos completamente quem é Deus. Por isso, não conseguimos definir quem é Deus. No momento, ele pode ser uma provisão, uma cura, um consolo. Mas a gente sabe que ele é sempre mais do que tudo e mais do que a soma de todas as visões e revelações e entendimentos que nós tivemos na vida. Deus ainda é muito maior do que isso. Porém, quando temos esse confronto, né, quando vemos algo da glória de Deus, nós vemos realmente quem somos. Nós entendemos realmente quem somos. E o mais lindo, só um pouquinho, é que ele não só nos mostra quem a gente é, mas ele nos toca e nos transforma. Na experiência de Isaías, né, ele diz, ai de mim, e aí ele fala que é um homem de lábios impuros, e na visão o anjo vem e toca os lábios dele, né, com a brasa, para né, purificar. Então, ele não somente nos mostra quem nós somos, mas ele completa a obra de transformação na nossa vida. Tem uma página aqui que disse, Jesus para mim é a resposta do que eu sempre perguntei a mim mesmo. Eu existo para quê e por quê? Hoje sei que Deus tem um propósito na minha vida, na vida de cada um, que é glorificar a Ele. E não só isso. Quando Ele fala para lançar sobre Ele as nossas preocupações, não tem como não reconhecer que Ele é o descanso antecipado no qual entraremos um dia. Aleluia. Uma página. Ah, tá. Interessante também que Deus nunca vai nos dar um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar, né? Aí, ele conhece nossa limitação e ele sabe. Muitas vezes a gente acaba pensando que, por exemplo, se eu passasse nessa mesma situação do jovem, eu com certeza não reagiria da mesma forma. Cada um reagiria de uma forma diferente. Exato. E justamente por isso que a gente não passa exatamente por essa mesma experiência. Porque Deus, ele trabalha muito no pessoal e no íntimo, né? A gente quer ter as mesmas experiências que, por exemplo, os grandes homens da Bíblia, só que nós não somos eles, nós não vemos na mesma realidade que eles, nós não nos dedicamos da mesma forma que eles. Então a gente querer se basear na vida de alguém para ter aquela experiência para a nossa vida, talvez a gente vai viver uma vida sem sentido, muito provavelmente.
gente tem que buscar realmente ter isso no âmbito pessoal. O Guilherme de São João falou assim: uma das coisas mais impressionantes de Jesus é a forma dele nos amar. Isso é incrível. Ele nos amou mesmo sendo inimigos dele. Mesmo assim, se revela a nós. Amém. Acho também que, para a gente completar aqui, a gente só consegue ter uma visão clara de quem nós somos, não porque sejamos finitos, não, mas porque estamos vivendo um momento que vai ter um fim nessa vida. Então, quando nós temos a visão da glória de Deus, que é eterna, nós também somos, mas estamos vivendo nesse tempo em que vai acabar esse tempo. Então, a gente começa a ver a soma daquilo que a gente foi ou tem sido, e aí a gente vê na realidade do Espírito, né? A gente vê o que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente somos, ou aquilo que realmente temos sido. E eu espero que a visão que nós venhamos ter de Jesus nesses dias possa mudar, possa fazer como aconteceu com Isaías, né? Ele disse: eu vou morrer, como disse a Velma. Então, o Senhor resolveu. E quando vemos a glória de Deus, a ideia é essa: eu vou morrer, porque não, eu vi a glória de Deus mesmo sendo uma pessoa que está em falta com Deus e tudo. Então, que o Senhor possa nos mover para essa comunhão e para esse nível de relacionamento, onde Ele, tendo resolvido a situação que é nossa, Ele possa nos manter de pé até a vinda dEle, nos manter nele. Né? A gente sabe que todos nós temos que nos esforçar de alguma forma, mas a gente sabe que o Senhor, Ele se revela espiritualmente, a gente sabe que a gente é mantido pelo poder do Senhor e que realmente em nós mesmos nós não temos poder para permanecer. Né? Só o Senhor. Então, é isso. Que o Senhor possa selar nossas vidas nessa convicção aí de que o Senhor, Ele é Deus e Ele cuida de nós. E Ele nos dá a cada momento a visão perfeita de quem Ele é, para que possamos entender quem temos sido. E entender quem nós somos é muito importante para entender qual é o nosso propósito. Né? Por que nós nascemos, quais são os planos dele para a nossa vida, quais são os propósitos dele para ter nos feito, nos colocado nessa terra. Né? Porque quando a gente não sabe, quando nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos qual é o nosso propósito, então a gente vive de certa forma sem rumo. Então o que vier é lucro, e o Senhor não quer uma vida assim para nós, né? Ele quer uma vida com propósito, uma vida plena. Amém. Amém. Mas, Algo interessante também sobre a glória do Senhor, que eu lembrei agora, é a questão lá do Santo dos Santos, né? Só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano e às vezes ainda morria. E hoje em dia a gente tem esse livre acesso à glória do Senhor, só que a gente administra assim irresponsavelmente. Também lembrei também da questão quando Moisés estava lá em cima do monte, o pessoal não chegava nem perto do monte com medo. eles tinham medo, Moisés nos represente, vá você. Ninguém queria morrer à toa. E a gente hoje em dia trata isso assim com uma banalidade, assim, tipo como se fosse algo totalmente sem importância. Aí a gente ainda pede ainda para Deus revelar a glória dele, sendo que se ele revelasse mesmo, ele tentava tanto perdido. Não fosse o sangue de Jesus, ficaríamos todos exterminados. Né? Seríamos todos exterminados. Concluindo? Está concluído. Eu queria só que a gente fizesse um momento de oração, tanto a gente aqui como o pessoal que está junto aí, assistindo, a gente faça intercessão por esse momento, não só do país, mas do mundo, para que Deus coloque um fim nesse vírus, coloque um fim nessa situação, que Ele coloque a mão dele. Amém. Bora? Amém. Bem?